Vivemos em uma era onde a velocidade substituiu o sentido, onde cada história precisa caber em 30 segundos e cada emoção precisa gerar engajamento. Mas o que acontece quando uma sociedade perde a capacidade de narrar? Quando a vida deixa de ser experiência e vira apenas conteúdo? Walter Benjamin, filósofo e ensaísta alemão, escreveu sobre isso em um tempo em que a máquina começava a dominar o humano. Ele dizia que o ato de narrar é uma forma de transmitir experiência, o que a experiência, por sua vez, é o que dá forma à nossa identidade coletiva. A perda da narrativa, portanto, é a perda de nós mesmos. Se Benjamin estivesse vivo hoje, ele talvez não se surpreendesse com o mundo em que vivemos. Um mundo onde vender água virou símbolo da sobrevivência. Não porque empreender seja o problema, mas porque esse gesto carrega um sintoma profundo, o de uma sociedade que não garante mais a dignidade do básico e transforma cada necessidade em oportunidade de mercado. Quando dizem a alguém desempregado, se vira, vai vender alguma coisa, o que estão dizendo na verdade é: você está por conta própria. E isso não é uma escolha, é a renúncia social à experiência coletiva do trabalho. Benjamin falava em sua aura aquela qualidade única que as coisas têm quando são vividas de verdade, quando não podem ser reproduzidas. Hoje vivemos sem aura. As nossas dores são convertidas em estatísticas. Os nossos medos viram hashtags e o nosso tempo é monetizado até o último segundo. O desemprego, nesse contexto, é mais do que a ausência de um trabalho, é a ausência de uma trama social, o rompimento do elo que nos ligava uns aos outros. O trabalhador sem emprego não é apenas alguém sem renda, é alguém que perdeu o direito de contar a própria história. Vivemos, como Benjamin previu, o fim da experiência como partilha. E isso tem um preço: o isolamento, a culpa e a solidão. Quando uma pessoa fica desempregada, o discurso dominante ainda é o da responsabilidade individual. Dizem que ela não se esforçou bastante, que não se vendeu bem, que não foi estratégica. Mas o que isso revela é um sistema que individualiza o fracasso e privatiza o sofrimento. E o resultado é devastador, não apenas nas estatísticas de desemprego, mas nas filas invisíveis da fome, nas crises de ansiedade e no crescimento do desespero silencioso. Benjamin via o capitalismo como uma religião sem transcendência, um culto contínuo onde ninguém é perdoado, apenas cobrado. E é exatamente isso que vemos hoje, um culto à produtividade que devora a subjetividade. Nas redes sociais, mostramos o tempo todo o quanto estamos fazendo algo, o quanto estamos ativos, o quanto ainda somos úteis. E que não tem nada a mostrar, e quem não tem nada a mostrar, some. A invisibilidade se torna o novo inferno social. Mas Benjamin também acreditava que nas ruínas há pistas do que fomos e do que podemos voltar a ser. Ele dizia que o verdadeiro narrador é aquele que consegue recolher fragmentos, pedaços de vida, memórias, gestos e transformá-los em um novo sentido. O desemprego, a fome, a exclusão, tudo isso são ruínas de um sistema que se diz moderno, mas que repete o passado com outras máscaras. Cabe a nós, que ainda conseguimos enxergar essas ruínas, reconstruir o fio da experiência. E isso começa com a escuta. Escutar quem não tem voz, quem não tem espaço, quem já não acredita mais em ajuda. A escuta é o primeiro ato político e humano, porque, como Benjamin dizia, a narrativa nasce da experiência compartilhada e não a experiência sem o outro. Hoje, precisamos de novos narradores, de pessoas que falem não para vender, mas para entender, que contem história de um país que trabalha, mas não é ouvido, que mostrem que o desemprego não é estatística, é um colapso emocional, social e cultural, e que a dignidade não nasce do mérito, mas do indivíduo. O futuro, Benjamin diria,
não será construído por algoritmos nem por promessas eleitorais, mas por quem conseguir devolver o sentido à palavra trabalho. Não como obrigação, mas como forma de pertencimento. Não como meta, mas como narrativa. Enquanto o sistema continuar tratando a vida como mercadoria, o verdadeiro ato de resistência será continuar a narrar. Narrar para existir, narrar para não morrer em silêncio. Narrar para lembrar que ainda há uma aura, mesmo no meio das ruínas.